A paz do Senhor, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais uma aula da classe dos adultos da Assembleia de Deus Bom Retiro, pastoreada pelo pastor presidente Abimael Florencio da Costa. Hoje nós estudaremos a lição de número 13, finalizando assim as lições bíblicas desse primeiro trimestre de 2020, que falou sobre a raça humana, origem, queda e redenção. E o tema da lição de hoje, a lição de número 13, é um tema muito importante. Vai falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Nós vamos falar acerca de 3 doutrinas da igreja: a regeneração, a justificação e a santificação do novo homem. Que Deus possa falar em cada coração em nome de Jesus. Amados, então vamos iniciar aqui a nossa lição da classe dos adultos. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de podermos aqui estudar a palavra do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te glorificar, te agradecer pela oportunidade, por esse privilégio de podermos, Senhor, aprender a Tua palavra, de podermos estudar a Tua palavra, de podermos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Tua palavra diz que ela é a verdade e que a verdade nos libertará. Pai, em nome de Jesus, Pai, toma a frente, toma a direção, tira toda a barreira, tira todo o impedimento, tira todo o obstáculo, Senhor. Pai, que o Senhor possa falar grandemente em nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, amados, a lição de número 13 ela vai falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Ela tem como texto áureo essa lição, a 13, Efésios capítulo 4, versículo 13. Você que não tem a revista, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 16, que diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado é o nome santo do Senhor. Amados, nesta lição nós temos 3 objetivos que devem ser alcançados ao final dessa lição. O primeiro objetivo é apresentar o nascimento do novo homem. O segundo objetivo é explanar a justificação do novo homem. E o terceiro, enfatizar a santificação do novo homem. Como nós falamos anteriormente, nós vamos falar sobre 3 doutrinas da igreja. A doutrina da regeneração, ou seja, o novo nascimento, a justificação e a santificação do novo homem. Logo de início, nós temos aqui na introdução uma pergunta muito importante. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Será que é possível? É uma pergunta que eu faço para você, aluno da Escola Bíblica Dominical. Será que é possível nós alcançarmos a perfeição espiritual nessa vida? Mesmo nós que nascemos da carne, que herdamos o pecado ali de Adão, herdamos a consequência do pecado de Adão, herdamos ali a morte, a condenação. Será que nós podemos alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Segundo aqui a lição bíblica, do ponto de vista humano, nós não alcançamos. Realmente, do ponto de vista humano, ninguém alcança a perfeição espiritual. Mas quando nós abrimos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nós constatamos que tal perfeição não somente é possível, mas como também é desejável. Então, irmãos, essa perfeição espiritual, segundo a palavra de Deus, ela é possível sim. Mas não só possível, porque aquele que é nova criatura, aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que foi crucificado com Cristo, ele também deseja essa perfeição espiritual. Então, segundo a palavra de Deus, nós podemos sim, respondendo a essa pergunta da introdução, nós podemos sim alcançar a perfeição espiritual nessa vida. Então, amados, você pode alcançar a perfeição espiritual nessa vida, segundo a palavra do Senhor. Agora, essa perfeição espiritual é alcançada segundo as nossas forças, segundo o ponto de vista humano, nós alcançamos essa perfeição espiritual? Jamais alcançaremos a perfeição espiritual segundo o nosso ponto de vista humano, segundo as nossas forças. Jamais alcançaremos. Mas em Jesus, aqui está o segredo, irmãos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Então, para nós alcançarmos a perfeição espiritual, é só em Jesus Cristo. Não é através das nossas forças, mas através do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão, ele torna-se possível em seu filho, o último Adão. Né? Então, todo o ideal de Deus que ele estabeleceu para Adão, ele agora torna-se possível em Jesus. Porque em Adão pecou, desobedeceu ao Senhor e consequências vieram para toda a humanidade. Nós nos afastamos, perdemos a comunhão com o Senhor, o relacionamento com o Senhor, herdamos ali o pecado de Adão e, por consequência, a morte. Fomos condenados à morte eterna. Mas em Cristo, tudo ali muda. Né? Toda aquela posição que nós tínhamos perante a Deus, os status que nós tínhamos perante a Deus, ele muda em Cristo Jesus. Ele muda ali através do sacrifício de Jesus Cristo, todo o status perante a Deus que nós tínhamos de réus, de condenados, agora pode ser mudado através de Cristo Jesus. Amados, a lição de número 13 ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico ele fala sobre o nascimento do novo homem, a regeneração do homem. O segundo ele vai falar sobre a justificação do novo homem.
E o terceiro tópico, ao qual nós iremos analisar, ao qual nós iremos estudar, ele vai falar sobre a santificação do novo homem. E o que nós temos que entender nesse primeiro tópico? Nós temos que entender que o novo homem ele não é nascido nem do sangue e nem da carne, mas sim da água e do Espírito, que foi o que aconteceu quando o que Jesus tentou explicar ali para Nicodemos, que era um mestre da lei. Nicodemos não entendeu. Quando Jesus falou acerca do novo nascimento, o Nicodemos ele entendia o nascimento como nós entendemos, né? O nascimento, o nascimento do ser humano através do ventre materno. Foi isso que Nicodemos entendia. Mas Jesus quis explicar a ele que o novo nascimento não seria um novo nascimento através do ventre materno, mas sim o novo nascimento seria um nascimento espiritual, não um nascimento carnal, um nascimento material. Não era um nascimento gerado nem da carne nem do sangue, mas era um nascimento espiritual, né? Um nascimento de Deus, da água e do Espírito. Era isso que Jesus queria explicar para Nicodemos. E o que nós precisamos entender e aprender nesta lição é que o novo homem ele não é nascido nem da carne nem do sangue, mas ele é nascido de Deus. João 1, 12, capítulo 1, versículo 12 e 13, ele disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos que nascidos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, todos os que receberam o Senhor, Deus deu-lhes o poder de serem feitos que filhos de Deus, nascidos de Deus. Então, o novo homem, ele não é nascido da carne nem do sangue, mas ele é nascido de Deus. Ele tem ali um nascimento, não um nascimento material, mas sim, não um nascimento carnal, mas sim o novo homem, ele tem um nascimento ali espiritual. Então, apesar do pecado do primeiro Adão, ao qual nós herdamos, nós podemos renascer para Deus. Então, há uma esperança para o ser humano. Há uma esperança para o ser humano. Não pense que o ser humano não tem jeito. O ser humano tem jeito sim. Por mais que nós venhamos herdar o pecado de Adão, né, as consequências do pecado, sermos pecadores, diante da palavra do Senhor, diante de Deus, há uma solução, há uma esperança para o ser humano. Né? Então, apesar do pecado, nós podemos renascer para Deus através de quê? Através de Cristo. Né? Através do preço que Jesus pagou pela humanidade. Porque a Bíblia fala, João 3,17, que Jesus não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar a humanidade, ele veio para salvar a todos, ele veio dar a vida por toda a humanidade para que todos venham a ser uma nova criatura. Então há esperança para o ser humano através de Jesus. E o ser humano vai mudar através da atuação do Espírito Santo no interior dele. Então, não adianta você oferecer carro de luxo, não adianta você oferecer riqueza, coisas materiais exteriores ao ser humano, que ele não vai mudar. O ser humano, a mudança dentro do ser humano é de dentro para fora, não externa, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E quem vai realizar essa mudança no ser humano, quem vai mudar o ser humano é quem? É o Espírito Santo de Deus. É a atuação do Espírito Santo de Deus dentro do ser humano. É por isso que nós temos exemplos de pessoas que eram criminosos, que eram drogados, que viviam no tráfico, na criminalidade, eram assassinos, mas que quando eles entregaram a vida deles para Jesus, quando eles aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, quando eles foram crucificados com Cristo, eles se tornaram nova criatura. As coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo. E eles passaram a ser filhos de Deus, a nascer de Deus. E o Espírito Santo atuou na vida deles de tal forma que eles foram
transformados. Então, irmãos, o novo homem ele não é nascido do sangue nem da carne, mas ele é nascido de Deus. Ele tem um nascimento, não um nascimento carnal, né? Como no ventre, como nós nascemos lá no início, no ventre da nossa mãe, não. Mas o nascimento do novo homem é um nascimento espiritual. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo início. E ali, ao nascer de novo, ele experimenta um novo início. Um novo gênese, um novo início, um novo princípio com a comunhão plena com o Pai. Então, aquela comunhão que o homem perdeu, né, através ali do pecado, da desobediência de Adão, que foi uma das consequências para o homem, a partir ali do segundo Adão, a partir de Cristo, ele volta ali a ter comunhão novamente com o Pai, louvado o nome santo do Senhor. Então, o novo homem ele não é nascido do sangue nem da carne, ele é nascido de Deus. O nascimento do novo homem ele é descrito por João no capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12, que os quais não nasceram do sangue nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, o ato pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. O próprio evangelista João, ele fala do ato de nascer de Deus. O novo homem é descrito como o ato de nascer de Deus. Ser gerado por Deus. O novo homem é aquele que é gerado por Deus. E isso implica na aceitação pela fé do plano de salvação do Senhor, que o Pai elaborou antes da fundação do mundo. Então, irmãos, tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. 2 Coríntios 5,17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 6,15 diz que porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Isso sim tem virtude, não é algo material que tem virtude, não são as obras que têm virtude, mas o que tem virtude diante de Deus é o que? É o ser uma nova criatura. Então, o novo homem, ele não é nascido da carne nem do sangue, mas sim de Deus. Não só de Deus, ele é nascido também da água, como disse Jesus para Nicodemos. Ele é nascido também da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16,16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem não crê será condenado. Então, irmãos, o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. O batismo ele é uma das ordenanças do Senhor. E no batismo, quando nós somos batizados, nós estamos ali. O batismo simboliza a morte e ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor. Então, quando nós nos batizamos, nós estamos demonstrando ali, mostrando para todas aquelas testemunhas que nós morremos ali com Cristo e estamos ressuscitando com Jesus. Nós estamos ali demonstrando para todas aquelas testemunhas que agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo. Nós morremos e estamos ali mostrando que estamos ressuscitando com Cristo. A Bíblia fala em Marcos 16, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 16, que quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, é pela fé. Né? É pela fé. Pela fé nós somos batizados
e pela fé nós demonstramos ali que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo através ali do batismo em águas, e somos, a partir dali, demonstramos que somos nova criatura em Cristo Jesus. Dessa forma, cumpra-se o que o próprio apóstolo Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem de regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, irmãos, Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador, mediante o lavar transformador, o lavar que nos torna ali uma nova criatura, o lavar que nos torna ali um novo homem em Cristo Jesus. Mas nós não somos nascidos somente de Deus, e não somente também da água, mas também do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da sua atuação do Espírito Santo. O novo homem, ser um novo homem só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador. Como nós falamos anteriormente, o Espírito Santo que vai atuar no interior do ser humano para que haja uma mudança na vida daquele pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Então é o Espírito Santo que opera o novo nascimento. É o Espírito Santo que faz a mudança, como nós falamos anteriormente, de dentro para fora do ser humano. É o Espírito Santo de Deus que vai atuar na vida do ser humano. É o Espírito Santo de Deus que vai transformar aquele homem pecador, aquele pecador arrependido, numa nova criatura. É o ser humano que vai transformar aquele homem que vivia em meio ao pecado, em meio à prostituição, em meio à criminalidade, num novo homem, numa nova criatura. Esse ato regenerador, esse ato do novo nascimento não pode ser explicado em linguagem humana, somente a partir da ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Então é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Não é uma ação natural, como nós falamos no início. Não é uma ação natural do homem que vai transformar o ser humano em um novo homem, uma nova criatura. Mas é uma ação sobrenatural do Espírito Santo no interior do homem que vai transformar o ser humano numa nova criatura, num novo homem. Então, irmãos, o homem, nesse primeiro tópico, ele fala que o novo homem, ele não é nascido do sangue nem da carne, mas ele é nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito Santo. Então, o novo homem, ele é nascido de Deus. O nascimento do novo homem é um nascimento espiritual. É um nascimento sobrenatural. É um nascimento sobrenatural que se dá através da atuação do Espírito Santo, que se dá através da atitude do homem, do pecador arrependido que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador e que através do Espírito Santo, de uma ação sobrenatural, ele é transformado e se torna uma nova criatura. Um homem, quando ele se torna uma nova criatura, quando há essa ação sobrenatural na vida do ser humano, que o transforma num novo homem, num homem agora espiritual, esse novo homem ele é justificado pelo Senhor. Há uma justificação do novo homem. O homem, anteriormente, o velho homem, ele estava condenado. Ele estava preso ao pecado. Estava condenado, um pecador. O novo homem, ele nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Ele vivia num contexto de injustiça e pecado.
Por isso o ser humano ele precisava de um novo status, uma nova posição diante do tribunal de Deus, porque anteriormente ele estava condenado diante de Deus. Ele era injusto, pecador diante de Deus. Mas a partir do momento que o ser humano ele crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, agora ele tem um novo status, uma nova posição perante a Deus. Não mais aquela posição de justo, não mais aquela posição de pecador, mas sim uma posição ali de justo, né? De reto perante ao Senhor. Isso através do quê? Da fé em Cristo. Então, e não vem através de obras, de coisas materiais, não. A justiça de Deus, ela é sobre o homem, ela não vem através das obras. Ainda que as obras elas pareçam boas, meritórias, mas as obras elas não salvam nem justifica o homem diante de Deus. Elas não salvam nem justifica o homem diante de Deus. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, Paulo fala lá aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, não vem das obras. Tá? Não vem das obras. As obras não salvam nem justificam o homem diante de Deus. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante ao Senhor. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Então, a fé em Cristo, a fé no sacrifício de Jesus, somente a fé em Cristo é que nos justifica perante ao Senhor. Justificar perante ao Senhor, irmãos, nos tornarmos justos perante ao Senhor, nos tornarmos retos perante ao Senhor. A justificação é nós sermos declarados perante o Senhor retos, justos perante a Deus. Então, a partir do momento que o ser humano ele entrega a sua vida para Jesus, ele é apresentado a Deus como justo. Né? Não mais como aquele pecador do passado, mas como reto. As coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo. A partir do momento do novo nascimento, do novo homem, ele passa a ter um novo status jurídico perante ao Senhor. Ele não vai ter mais aquele status de condenado. Romanos 5,1 diz, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela fé nós temos paz com Deus. Né? Pela fé, sendo pois justificado, nós temos paz com Deus. Através de Jesus Cristo. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão. Tá? Então, aquele pecador que pela fé ele recebe Jesus, Jesus lhe concede muito mais que um perdão dos pecados. Mas Jesus concede uma anistia, concede o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. É o que alguns têm sido. Então, você ganha ali através da tua fé, não só o perdão, mas Deus te concede algo muito maior do que o perdão. Quando você aceita Jesus, quando você entrega a vida para Jesus, quando o ser humano entrega a vida para Jesus, quando ele se torna uma nova criatura, um novo homem, Deus concede a ele não somente o perdão, mas algo muito maior do que o perdão, que é a justiça
que é o status de justo perante ao Senhor. Você ganha a liberdade. Você era condenado, né? Mas agora você ganha, você tinha o status de condenado, né? Mas agora você tem o status de livre, de reto, de liberto. As suas punições não ficam registradas como um homem que muitas vezes ele é preso, né, está no presídio, ele é julgado e absolvido, ele é solto, e aquelas punições ficam tudo registradas. Não, com o Senhor é diferente. O Senhor ele apaga todos os seus pecados. Todos os seus pecados são perdoados e apagados. Todo pecado do ser humano ele é perdoado e apagado. O ser humano, quando ele se torna um novo homem, que ele tem agora o status, a posição de justo perante a Deus, ele é justificado perante a Deus através de Cristo, ele é completamente perdoado. Os seus pecados são inteiramente apagados. Hebreus 10:17 diz assim, ó, e jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades, glória a Deus. Então, irmãos, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando nós nos tornamos uma nova criatura, um novo homem, Jesus, através do seu sacrifício, nós somos justificados perante a Deus. Nós somos apresentados a Deus como retos perante ao Senhor. E os nossos pecados, eles são perdoados, e não só perdoados, mas eles são apagados. Né? Eles são apagados. O Senhor, ele diz na sua palavra que ele não se lembrará mais dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Amém? Então, irmãos, não é só o perdão dos pecados, mas é a justiça de Cristo. Né? Nós somos justificados perante o Senhor. Nós somos perdoados perante o Senhor. Nós somos considerados agora tendo o status de reto perante o Senhor através de Cristo. Através de Cristo nós somos considerados retos, não mais pecadores, não mais condenados à morte, mas sim agora nós temos acesso à vida eterna. Louvado é o nome santo do Senhor. Então nós não temos que ficar preocupados com os pecados do passado, porque a Bíblia nos afirma isso, que ele jamais se lembrará dos nossos pecados. Então, a partir do momento que você recebe pela fé Cristo como seu único e suficiente Salvador, você ali é apresentado como justo. Você é agora um novo homem, um homem justo perante ao Senhor. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido alguma injustiça ou qualquer injustiça. A visão perante ao Senhor agora, a sua posição perante ao Senhor, agora, depois de convertido, é uma posição totalmente contrária à posição que você tinha no passado. Agora você tem a posição de justo. É como se você não tivesse mais nenhuma injustiça. De agora em diante, você é justo aos olhos, você é reto aos olhos do Senhor. Tem muitas pessoas que, muitas vezes, aceitam Jesus e ainda ficam lembrando do pecado do passado. Muitas vezes se sente injusto de receber as bênçãos de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos confirma isso. Ela fala isso, que o Senhor jamais se lembrará dos nossos pecados, nossas iniquidades. Né? Nós, a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos considerados retos perante ao Senhor. Nós temos como exemplo, já visto, o que houve com um ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus. Aquele ladrão, ele creu no sacrifício de Jesus. A Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43, quando Jesus falou para aquele ladrão, quando ele reconheceu Jesus ali, ele falou, hoje estará comigo no
paraíso, Jesus disse àquele ladrão. Então, é assim que Jesus faz. Quando você crê pela fé no sacrifício de Jesus, Jesus te torna reto, te torna justo. Então, o novo homem, ele não só nasce de Deus, é nascido da água e do Espírito, mas ele é justificado perante Deus. Quando o ser humano ele se torna um novo homem, ele não é só nascido de Deus, e da água e do Espírito, mas também ele é justificado perante o Senhor. Ele é considerado agora, ele tem o status agora de reto perante o Senhor. Os pecados dele não mais será lembrado, nem seus pecados, nem suas injustiças. É como se ele jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Então, irmãos, assim como a regeneração, ou seja, o novo nascimento, leva a efeito uma mudança em nossa natureza, a justificação, ela modifica a nossa situação diante de Deus. O termo justificação refere-se ao ato mediante o qual, com base na obra infinita, justa e satisfatória de Cristo na cruz, Deus declara os pecadores condenados livres de toda a culpa do pecado e de suas consequências eternas. Então, através da justificação, Deus declara aqueles que eram condenados livres de toda a culpa do pecado e das consequências herdadas como o velho homem, declarando-os plenamente justos aos seus olhos. O pecador, ele é arrependido, ele é declarado agora justo perante os olhos de Deus. Justo perante os olhos de Deus. Mas, irmãos, o novo homem, ele é justificado, declarado justo perante o Senhor. O pecador, ele é arrependido, quando crê pela fé em Jesus Cristo, quando entrega sua vida para Jesus, ele ali agora passa a ser um novo homem, uma nova criatura, e a partir de então ele ele é justificado perante a Deus, né? Ele é apresentado a Deus como livre, como reto, como justo, mas ele não está imune ao pecado, não está imune ao pecado, a transgressões. Ele vive nesse mundo, e vivendo nesse mundo ele está sujeito a pecar, a toda a transgressão, tudo que está ao redor dele. Então, esse novo homem, ele precisa ali passar por um processo chamado de santificação, porque quando ele toma uma posição perante o Senhor, que esse pecador ele se converte a Cristo, ele passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo. E a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então tem que existir esse processo. Esse processo de santificação, ele é muito importante para o novo homem, né? Ele é muito importante para o novo homem, porque ele ajuda o novo homem a não pecar, a se afastar, a se separar do pecado e a viver uma vida correta perante o Senhor. Para que ele venha a alcançar a estatura de varão perfeito, como nós falamos lá na introdução dessa lição. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida?
Então, para que ele venha alcançar a perfeição espiritual, ele precisa passar pelo processo da santificação, né? Da separação do pecado, né? Ele tem que estar separado do mundo e tornar-se ali propriedade exclusiva do Senhor. Então, posicionalmente, o novo homem, ele é santo perante tanto a Deus como para a igreja, embora esteja ainda em processo de santificação. Esse processo de santificação, como nós falamos, é importante para o novo homem, né? E isso não significa, como nós falamos, que ele não esteja imune ao pecado. Por isso que tem que ter o processo de santificação na vida do homem, para que ele venha a viver, o crente venha viver ali uma vida separada do pecado, do mal, do mundo, e venha ter uma vida dedicada a Deus, ao seu serviço. Para quê? Para que ele venha alcançar a estatura de varão perfeito. Então, o novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, a partir do momento ali que ele é um novo homem, ele é nova criatura, ele se converteu, ele é ali justificado perante a Deus, ele ali é apresentado como reto, como livre, não mais como condenado perante ao Senhor. Os seus pecados foram perdoados, foram apagados, né? Toda a culpa do pecado e de suas consequências eternas. O novo homem, ele ainda que seja visto como santo, né, devido a tudo isso, ele tem que se submeter a um longo e disciplinado processo de santificação, a um processo de separação do pecado, né, até que ele venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Efésios 4,13 diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus ela é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão. A Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. O próprio Jesus falou diante do diabo, ele falou que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sair da boca de Deus quando ele foi tentado pelo diabo. Nem só de pão, a palavra é alimento, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar nesse processo de santificação, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para ficarmos fortes. Nosso espírito precisa estar alimentado da palavra do Senhor. Então é imprescindível a palavra de Deus nesse processo de santificação, pois nos conduz ao ideal cristão, à perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Então por isso que hoje nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, pela importância que é de nos alimentarmos da palavra, alimentarmos o nosso espírito da palavra de Deus, para que ele venha a estar forte e para que nós venhamos vencer os dias maus. Nós precisamos da palavra de Deus nesse processo, para que tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Para que tudo, nós temos que estar separados do pecado. Sede santos como eu sou santo, diz a palavra do Senhor. E a santificação, esse processo, ela é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Hebreus 12,14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem esse processo ninguém verá o Senhor. Nós vemos que o homem precisa estar separado do pecado. Ele precisa se alimentar da palavra, ele precisa viver esse processo de santificação na sua vida para que ele venha a se afastar do pecado e tenha uma vida cada vez mais próxima, mais consagrada ao Senhor. Então, quanto mais nos santificarmos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos,
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Se pecarmos, né, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, de toda impureza. Mas nós precisamos, o processo de santificação, tá, ele é muito importante para o cristão. Ele é muito importante para a comunhão, o relacionamento do crente com Deus. E que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Apocalipse 21:8 diz o seguinte: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Gálatas 5:19-21 fala de prostituição, impureza, lascívia, idolatria e muitos outros pecados. E os que cometem esses pecados, tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Então, que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. O novo homem, ele tem que estar separado do pecado. Ele tem que buscar a separação do mundo, a separação do pecado e buscar mais a proximidade com o Senhor, através da palavra de Deus, através da comunhão com o Senhor, através da busca ao Senhor, para que ele venha chegar à estatura de varão perfeito, para que ele venha a chegar ao ideal cristão, à imagem e semelhança do Senhor. Amém? Concluindo então essa lição. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja você será semelhante ao Senhor Jesus, terá um corpo glorificado, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. E diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, Jesus, ali no dia do arrebatamento da igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado, louvado ao nome santo do Senhor. Amém? Que os irmãos possam guardar a palavra do Senhor, que o Senhor pode guardar, que os irmãos possam ficar com essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração, para não pecar contra o Senhor. A palavra de Deus diz que para não sermos meramente ouvintes da palavra, mas que nós devemos ser praticantes da palavra do Senhor. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é liberta, a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Que os irmãos aqueles alunos fiquem com esta palavra e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e até o próximo trimestre, as próximas lições bíblicas, em nome de Jesus.